A mãe deixa uma casa velha e destruída para a filha? E todos riram dela por isso. Mas ela encontrou algo mais valioso do que dinheiro naquela casa velha. As risadas deles ecoavam na sala fria do advogado. Um som agudo e cruel que parecia perfurar o luto que ainda pesava em meu coração. Ricardo, meu irmão mais velho, tinha um sorriso de escárnio no rosto, enquanto Patrícia, a do meio, tentava disfarçar o triunfo com uma falsa expressão de pena. O advogado, Dr. Medeiros, um homem que conhecia nossa família há anos, desviava o olhar, claramente desconfortável com a situação. Ele acabara de ler o que eles alegavam ser o testamento final de minha mãe, Vanusa, e, segundo aquele pedaço de papel, para mim, sua filha de criação, a mulher que cuidou dela em seus últimos dias, restava apenas uma casa na Rua das Flores, número 72. Só isso. Pelo menos você tem um teto, não é, Clara? Patrícia disse com a voz escorrendo um veneno doce. Mamãe sempre se preocupou em não te deixar desamparada. Desamparada? A palavra me atingiu como um tapa. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha mente voltou para algumas semanas antes da morte de mamãe. Eu estava sentada ao lado de sua cama, segurando sua mão frágil e enrugada. O cheiro de lavanda e remédios pairava no ar. Dr. Medeiros estava lá, sentado em uma poltrona com sua pasta de couro no colo. Mamãe, com a voz fraca, mas firme, ditou suas últimas vontades. Eu ouvi com meus próprios ouvidos. Ela deixou a empresa da família para Ricardo, que sempre sonhou em dirigi-la, e a casa principal para Patrícia, que adorava dar festas e manter o status social. Mas para mim, ela deixou todos os seus investimentos, suas economias, uma quantia que ela disse ser para garantir que eu nunca mais passasse por nenhuma dificuldade na vida. Você merece paz, minha filha. Você foi a única que esteve aqui, ela me disse, apertando minha mão. E agora, aquele momento parecia um sonho distante, uma mentira. Meus irmãos que mal a visitavam, que ligavam apenas em datas comemorativas, estavam ali, dividindo entre si a fortuna que, em grande parte, deveria ser minha. E para mim, uma casa. Uma casa que eu nem lembrava que existia. Que casa é essa? Perguntei, a voz trêmula, ignorando a provocação de Patrícia. Ricardo riu, um som seco e sem alegria. Ah, você não lembra? É aquela casa velha no interior, em Vila Serena, onde a vovó morava. Mamãe nunca conseguiu vender aquilo. Está caindo aos pedaços, um verdadeiro presente de grego. As lembranças vieram em flashes. Vila Serena, uma cidadezinha parada no tempo. Eu tinha ido lá 1 ou 2 vezes quando era criança. Lembrava de um lugar empoeirado, com um quintal cheio de mato e paredes manchadas de umidade. Um lugar abandonado há décadas. Mas o testamento que mamãe leu na minha frente. Comecei, mas minha voz falhou. Dr. Medeiros pigarreou. Clara, este é o único documento oficial e registrado que me foi entregue por seus irmãos. Sinto muito, mas é o que tem validade legal. Ele não olhava para mim. Sabia que algo estava errado, mas suas mãos estavam atadas. O problema é que eu nunca fui registrada como filha de Vanusa. Ela me adotou de coração quando eu tinha 5 anos, depois que meus pais biológicos morreram em um acidente. Ela me deu amor, carinho, educação, mas a burocracia do registro sempre foi sendo adiada. Somos uma família, e isso é o que importa, ela sempre dizia. E para mim importava, mas agora, na fria letra da lei, eu era uma estranha, uma agregada que estava recebendo uma esmola para não causar problemas. Meus irmãos sabiam disso e usaram essa brecha para me destruir. Eu me levantei. Meu corpo todo tremia de raiva e de uma dor profunda, uma dor que ia além do luto. Era a dor da traição. Olhei para Ricardo e Patrícia, que me encaravam com olhares de superioridade. Eles não eram meus irmãos. Eram monstros que usavam o mesmo sangue. Fiquem com tudo, eu disse, minha voz soando mais forte do que eu me sentia. Aproveitem bem o dinheiro que vocês roubaram. Mas saibam que o que a mamãe me deu de verdade, o amor e o caráter dela, isso vocês nunca terão. Saí da sala sem olhar para trás. Peguei a chave velha e enferrujada que o advogado me estendeu.
a única prova física da minha herança. Enquanto eu caminhava para fora do prédio luxuoso, o riso deles ainda parecia me seguir. No carro, a realidade me atingiu em cheio e eu desabei a chorar. Chorei pela minha mãe, chorei pela família que eu pensei ter e, principalmente, chorei pela humilhação. Todos riram de mim. A órfã, a filha de mentira, que no final ficou com as ruínas de uma casa esquecida. Naquele momento, com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, uma chama de vingança se acendeu dentro de mim. Eu não sabia como nem quando, mas eu faria com que eles se arrependessem. Eles riram de mim por ter ficado com uma casa destruída, mas eu ia transformar aquele monte de entulho em algo. E eu ia mostrar a eles e a mim mesma que o meu valor não estava no dinheiro que eles roubaram, mas na força que eles nem imaginavam que eu tinha. Minha vingança não seria sobre dinheiro, seria sobre mostrar a eles a vida incrível que eu construiria a partir das cinzas que eles me deixaram. Depois de dirigir por quase 5 horas, deixando para trás o barulho e o concreto da cidade grande, eu finalmente cheguei à Vila Serena. A cidade era exatamente como eu me lembrava, pequena, com ruas de paralelepípedo e um ar de que o tempo ali passava mais devagar. As pessoas se cumprimentavam na rua e o cheiro de pão fresco vinha de uma padaria na esquina. Encontrei a Rua das Flores sem dificuldade. E então eu a vi. A casa. Ricardo não estava exagerando. Caindo aos pedaços era um eufemismo. A pintura, um dia amarela, agora era uma crosta descascada de tons de cinra e mofo. O assoalho de madeira rangia sob meus pés com um som fantasmagórico, e uma das colunas que a sustentava estava visivelmente torta. O jardim era um emaranhado de mato alto e ervas daninhas, tão denso que mal se via a porta da frente. Era a casa mais triste da rua, mais silenciosa da cidade. Um monumento ao abandono. Quando girei a chave enferrujada na fechadura, a porta se abriu com um gemido de protesto, liberando um cheiro forte de poeira, umidade e madeira velha. Lá dentro, a situação era ainda pior. Os móveis que restaram estavam cobertos por lençóis brancos, que agora pareciam mortalhas cinzentas. O assoalho de madeira estava empenado em vários pontos e as paredes exibiam grandes manchas de infiltração. Em um canto, vi o rastro de cupim subindo pela parede como uma veia escura. Qualquer pessoa em sã consciência teria dado as costas e ido embora. Teria vendido aquele entulho por qualquer trocado só para se livrar do problema. E talvez fosse isso que meus irmãos esperavam. Mas, parada ali, no meio daquela decadência, algo diferente aconteceu comigo. Por trás do abandono, eu conseguia ver a estrutura da casa. As janelas eram amplas, o pé direito era alto. Havia uma lareira de pedra na sala que, sob a poeira, parecia imponente. Eu imaginei como seria aquela casa com vida nova, com as janelas abertas, o sol entrando, o cheiro de tinta fresca no ar. Em vez de desespero, senti um desafio, uma faísca de determinação. Aquela casa era como eu me sentia por dentro, abandonada, subestimada, deixada para apodrecer. E assim como ela só precisava de alguém que acreditasse em seu potencial. Eu não iria desistir dela. Eu ia reformá-la. Seria a minha vingança silenciosa. Eu transformaria aquele símbolo da minha humilhação no meu maior orgulho. No dia seguinte, comecei a minha jornada. Com o pouco dinheiro que eu tinha guardado, decidi que faria o máximo que pudesse por conta própria. Mas para um material pesado, eu precisaria de ajuda. Foi assim que eu entrei na única loja de material de construção da cidade. Constru Serena, dizia a placa. Atrás do balcão estava um homem que parecia ter saído de uma revista. Ele era alto, com ombros largos, um sorriso fácil e olhos castanhos que brilhavam com gentileza. Devia ter uns 30 anos. Quando eu entrei, coberta de poeira dos pés à cabeça, ele me olhou com curiosidade, mas sem julgamento. "Bom dia, em que posso ajudar?"
Eu preciso de material para reforma, gaguejei, sentindo-me um pouco intimidada. Comprei a casa velha da Rua das Flores. Aqui era da família Medeiros. Um lampejo de surpresa passou por seus olhos. A casa da dona Vanusa? Puxa, ninguém mexe naquela casa há anos. Você tem um grande trabalho pela frente. Eu sei, respondi com um suspiro. Mas vou dar um jeito. Meu nome é Clara. Daniel, ele disse, estendendo a mão por cima do balcão. A mão dele era grande e forte, mas o toque foi suave. Então, Clara, o que você vai precisar para começar essa aventura? Passei a manhã inteira na loja. Daniel foi incrivelmente paciente. Ele não tentou me empurrar os produtos mais caros. Pelo contrário, me deu dicas de como economizar, quais materiais eram mais duráveis e até me ensinou a diferença entre os tipos de lixa. Ele parecia genuinamente interessado no meu projeto. Quando ele soube que eu planejava fazer a maior parte do trabalho sozinha, ele balançou a cabeça com um sorriso de admiração. Nos dias que se seguiram, minhas visitas à Constru Serena se tornaram diárias, e nossas conversas foram ficando mais longas. Daniel começou a passar na casa no final do expediente, com a desculpa de verificar se o material que entregou estava correto. Mas eu sabia que era mais do que isso. Ele me trazia um café, me ajudava a carregar um saco de cimento mais pesado ou simplesmente ficava ali, conversando comigo enquanto eu raspava a tinta velha de uma parede. Ele ouvia minha história não com pena, mas com uma empatia que aquecia o meu coração. Seus irmãos são uns idiotas, ele disse um dia, sem rodeios, enquanto me ajudava a arrancar um pedaço de assoalho podre. Eles não têm ideia do que perderam, não a casa, você. O comentário dele me deixou sem palavras. Naquele ambiente de poeira e destruição, algo bonito estava florescendo. Daniel via além da minha aparência cansada e das minhas roupas sujas de tinta. Ele via a minha força, e eu via a bondade e a gentileza em cada gesto seu. Numa tarde chuvosa, quando uma goteira teimosa começou a pingar bem no meio da sala, ele subiu no telhado escorregadio sem hesitar para consertar o buraco. Quando desceu, encharcado, eu agradeci com lágrimas nos olhos. E foi então que ele se aproximou, limpou uma lágrima do meu rosto com o polegar e me beijou. Foi um beijo suave, sem pressa, com gosto de chuva e recomeço. Ali, no meio da minha casa em ruínas, com o som da chuva batendo nas telhas, eu encontrei algo que o dinheiro dos meus irmãos jamais poderia comprar. Encontrei um amor verdadeiro, um parceiro que não via em mim uma herança, mas uma mulher. Daniel não estava apenas me ajudando a reconstruir uma casa. Ele estava me ajudando a reconstruir a minha vida, pedaço por pedaço. E eu percebi que a verdadeira vingança contra a maldade dos meus irmãos não era o ódio, mas sim a felicidade que eu estava construindo, longe deles, naquele lugar que eles desprezaram. 3 anos se passaram voando. 3 anos de poeira, suor, tinta e, acima de tudo, muito amor. A casa na Rua das Flores já não era um esqueleto triste e abandonado. Era um lar. Onde antes havia mofo, agora havia paredes pintadas em um tom de creme, que deixava o ambiente claro e aconchegante. O assoalho empenado foi trocado por um piso de madeira novo, que brilhava sob a luz do sol que entrava pelas janelas restauradas. A lareira de pedra, agora limpa, era o coração da nossa sala nas noites mais frias. O jardim, que era um matagal selvagem, transformou-se no meu orgulho, com roseiras que eu mesma plantei e uma pequena horta de onde tirávamos nossos temperos. Aquela casa era a prova viva do nosso esforço, minha e de Daniel. Nosso relacionamento se aprofundou com cada tábua pregada, com cada parede pintada. Nós não apenas reformamos uma casa, nós construímos uma vida juntos. Ele se tornou meu parceiro em tudo. Abrimos um pequeno café na cidade usando parte da casa como ponto comercial. Eu fazia os bolos e os doces, e ele cuidava do atendimento e da administração. O Café das Flores virou o ponto de encontro de Vila Serena. Eu finalmente havia encontrado o meu lugar, a minha paz. Meus irmãos? Eu não tinha notícias deles desde o dia da leitura do testamento, e não fazia questão de ter. A dor da traição havia se transformado em uma cicatriz distante.
A raiva deu lugar à indiferença. Eu estava tão ocupada sendo feliz que não tinha tempo para pensar neles ou em sua mesquinhez. Eu tinha tudo o que precisava: um lar, um negócio que eu amava e o amor de um homem bom. A herança roubada já não me fazia falta. Até que, em uma tarde de terça-feira, o telefone tocou. Era um número desconhecido da cidade grande. Eu atendi, esperando que fosse um fornecedor. Alô, Clara? Aqui é o Dr. Medeiros. A voz do advogado da minha mãe me transportou instantaneamente para aquela sala fria de 3 anos atrás. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Por que ele estaria me ligando depois de tanto tempo? Dr. Medeiros? Aconteceu alguma coisa? Perguntei, secando as mãos no avental. Sim, Clara, aconteceu. E é algo muito sério. Você pode falar? Sentei-me em uma das cadeiras do café, o coração batendo descompassado. Posso sim. Diga. Houve uma pausa do outro lado da linha, e então ele disse as palavras que virariam meu mundo de cabeça para baixo. Clara, nós encontramos o verdadeiro testamento da sua mãe. Fiquei em silêncio, tentando processar a informação. Parecia irreal. Como assim? Consegui perguntar, a voz um sussurro. É uma longa história, disse ele, mas vou resumir. Minha antiga secretária, a senhora Lúcia, se aposentou e se mudou. Recentemente ela me procurou. Ela estava com a consciência pesada. Acontece que no dia em que seus irmãos me entregaram o testamento que foi lido, ela viu quando Ricardo trocou os documentos na minha pasta. Ela se lembrava perfeitamente de ter arquivado a versão original, aquela que sua mãe redigiu na sua presença. Ela não disse nada na época por medo de perder o emprego, pois Ricardo a ameaçou. Mas ela guardou uma cópia do documento original, escaneada no computador dela como uma espécie de seguro. Eu mal conseguia respirar. Aquela lembrança, a voz da minha mãe, a sensação de sua mão na minha, não era um sonho, era real. Então, com o testemunho dela e a cópia digital como prova, entramos com uma ação para invalidar o testamento fraudulento e exigir a apresentação do original. Seus irmãos tentaram negar, mas, quando foram confrontados com a possibilidade de uma acusação criminal por fraude e falsificação, eles confessaram. O juiz deu a sentença hoje, Clara. O testamento original foi validado. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eram lágrimas de choque, de alívio, de uma tristeza antiga que voltava à superfície. Minha mãe não tinha me abandonado. Ela não tinha mentido. Então, o que isso significa? Perguntei, já sabendo a resposta. Significa que tudo que sua mãe lhe deixou de direito, os investimentos, as economias, é seu. E tem mais. Pela lei, como eles usufruíram indevidamente do seu patrimônio por 3 anos, eles terão que devolver todo o valor principal, acrescido de juros e correção monetária de todo o período. O valor é considerável, Clara. É uma quantia que muda a vida de qualquer um. Quando desliguei o telefone, eu estava tremendo. Olhei ao redor do meu café, para as mesas de madeira que Daniel e eu lixamos, para o balcão onde eu servia meus clientes com um sorriso todos os dias. Olhei pela janela para o meu jardim florido. Eu já tinha uma vida que eu construí com as minhas mãos, a partir do nada, a partir do que eles consideravam lixo. Naquela noite, contei tudo a Daniel. Ele me ouviu em silêncio, segurando minhas mãos. Quando terminei, ele me abraçou forte. Isso é incrível, meu amor! Justiça foi feita. Ele disse, beijando o topo da minha cabeça. O desejo da sua mãe foi honrado. Mas, e nós? Perguntei, com uma ponta de insegurança. Esse dinheiro todo não vai mudar as coisas? Ele se afastou um pouco para olhar nos meus olhos. Seu olhar era firme e cheio de amor. Clara, eu me apaixonei por você quando você estava coberta de poeira, com as unhas sujas de terra e uma determinação de ferro. O dinheiro não muda quem você é. E não muda o que nós construímos. E isso é apenas um bônus. A sua verdadeira herança você já conquistou sozinha.
As palavras dele foram o bálsamo que minha alma precisava. A vingança, eu percebi naquele momento, não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre a verdade. Era sobre limpar o nome da minha mãe e validar o amor que ela sentia por mim. O dinheiro era apenas a consequência, a ferramenta que selaria o destino que meus irmãos escolheram no momento em que decidiram me trair. A justiça estava a caminho e eu estava pronta para recebê-la. Receber o dinheiro foi estranho. Ver aqueles números na minha conta bancária, uma quantia que eu mal conseguia ler em voz alta, não me trouxe a explosão de alegria que talvez outros esperassem. Foi, acima de tudo, um alívio silencioso. Uma confirmação. Era a prova final de que o amor da minha mãe por mim era real e que a ganância dos meus irmãos não havia conseguido apagá-lo. O Dr. Medeiros me explicou a situação deles. Nos últimos 3 anos, Ricardo e Patrícia viveram como reis. Acreditando que a fortuna era inesgotável, gastaram sem controle. Compraram carros de luxo, fizeram viagens extravagantes e investiram em negócios arriscados que não deram em nada. Quando a ordem judicial chegou, o castelo de cartas deles desmoronou. Eles não tinham o dinheiro para me pagar. Para quitar a dívida comigo, a dívida que eles mesmos criaram, Ricardo teve que vender a empresa da família, o sonho de sua vida, por uma fração do seu valor real. Patrícia teve que vender a casa principal, o palco de suas festas e de sua vida social. Em poucos meses, eles perderam tudo. O status, a riqueza, os amigos interesseiros, perderam tudo aquilo que usaram para me humilhar. Eu sabia que era uma questão de tempo até eles aparecerem, e numa manhã de sábado, enquanto eu arrumava as mesas do café para abrir, um carro alugado e visivelmente barato parou em frente. Dele saíram Ricardo e Patrícia. Estavam diferentes. As roupas de grife foram substituídas por peças simples e mal ajustadas. O ar de superioridade tinha desaparecido, dando lugar a uma expressão de desespero e cansaço. Eles entraram no meu café, no meu lar, no lugar que construí a partir do que eles chamaram de lixo. Olharam ao redor com uma mistura de inveja e incredulidade. Daniel, percebendo a tensão, apareceu da cozinha e ficou ao meu lado. Sua presença me dando a força que eu precisava. Clara, começou Ricardo, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Sua casa ficou ótima. Quem diria? O que vocês querem? Perguntei a voz firme, sem rodeios. Patrícia deu um passo à frente, os olhos já marejados. Era uma atuação e nós 3 sabíamos disso. Nós viemos pedir ajuda, Clara. Somos família. Você não pode nos deixar na rua. Estamos sem nada. Por favor, você precisa nos ajudar. Eu olhei para ela, para o seu rosto contorcido em uma súplica falsa. Lembrei-me do sorriso venenoso na sala do advogado. Lembrei-me de suas palavras. Pelo menos você tem um teto. Família? Repeti, e uma risada curta e sem alegria escapou dos meus lábios. Onde estava essa família quando vocês riram de mim enquanto me davam uma casa em ruínas? Onde estava a família quando vocês roubaram o que a nossa mãe, a mulher que me criou, me deixou de direito? Foi um erro, Clara. Nós fomos gananciosos. Nós erramos, disse Ricardo elevando a voz. Mas você tem tudo agora. Tem dinheiro mais do que suficiente. Pode nos dar uma parte. É o mínimo que você pode fazer. Foi nesse momento que a vingança que eu tanto desejei se materializou. Mas não era um sentimento explosivo ou odioso. Era uma clareza calma e cortante. Eu olhei para eles, 2 figuras patéticas movidas pela ganância, e percebi que eles nunca entenderiam. Vocês acham que isso aqui, eu disse, fazendo um gesto que englobava o café, a casa, o jardim lá fora, é sobre o dinheiro? Vocês estão errados. Isso aqui foi construído com trabalho, com as minhas mãos cheias de calos, com a ajuda de um homem que me amou quando eu não tinha nada além de um monte de entulho. Vocês riram de mim porque minha herança foi esta casa. Mas vocês não entendem. Esta casa me deu tudo. Fiz uma pausa, olhando fundo nos olhos de cada um.
Ela me ensinou o meu próprio valor. Ela me trouxe o amor da minha vida. Ela me deu um propósito. Ela me deu um lar de verdade, algo que o dinheiro de vocês nunca comprou. A verdadeira herança da mamãe não era o dinheiro no banco, era a força que ela me ensinou a ter. E essa força me permitiu construir tudo isso. Virei-me para eles, minha decisão final selada no meu coração. Eu não vou dar a vocês um centavo. Não por vingança, mas por princípio. Vocês precisam aprender a viver com as consequências das suas escolhas, assim como eu aprendi. Agora, por favor, saiam da minha casa. Eles ficaram paralisados por um instante, o choque estampado em seus rostos. Eles realmente acreditavam que podiam me manipular. Quando perceberam que não havia mais nada a ser dito, eles se viraram e saíram em silêncio. Vê-los entrar naquele carro barato e desaparecer pela estrada empoeirada não me trouxe alegria. Trouxe-me paz. Um ponto final. Daniel envolveu minha cintura com seus braços. Apoiei minha cabeça em seu peito, sentindo o cheiro de café e segurança. "Você está bem?" Ele perguntou suavemente. "Estou ótima", respondi, e era verdade. Naquele momento, eu entendi tudo. A maior vingança não foi vê-los arruinados, foi a minha superação. Foi perceber que eles podiam ter roubado meu dinheiro, mas nunca poderiam roubar quem eu era. Eu não precisava mais da validação deles, nem do dinheiro deles, nem mesmo do arrependimento deles. Eu olhei ao redor do meu café, para a luz do sol da manhã que entrava pelas janelas, iluminando os potes de biscoitos caseiros e as flores frescas nas mesas. Eu tinha construído uma vida muito mais rica do que qualquer herança poderia me dar. Meus irmãos riram porque me deixaram com uma casa velha e destruída. Mal sabiam eles que, ao fazerem isso, me deram a única coisa que realmente importava: a chance de descobrir que o tesouro mais valioso de todos era a felicidade que eu mesma era capaz de construir.